Morria e não sabia. Semente de gergelim fortalece os ossos depois dos 50 anos. Você já parou para pensar que um grãozinho minúsculo pode decidir se você vai envelhecer com liberdade ou com fragilidade? Talvez ninguém nunca tenha lhe contado isso, mas existem sementes que carregam em si um poder que pode mudar a forma como o seu corpo envelhece. A maioria das pessoas só descobre esse segredo tarde demais, quando já se tornou prisioneira das dores, das quedas e da dependência. E o mais surpreendente é que muitos morrem sem sequer saber que tinham nas mãos um recurso simples, barato e eficaz para fortalecer seus ossos e proteger sua saúde. Não é exagero dizer que milhares de homens e mulheres acima dos 50 anos vivem diariamente com ossos frágeis sem perceber. A osteoporose é chamada de inimiga silenciosa exatamente por isso. Ela não avisa. Ela corrói por dentro. Ela rouba a independência sem dar sinais claros. E quando finalmente aparece, já pode ser tarde demais. Imagine acordar todos os dias com medo de cair no banheiro. Imagine ter dificuldade para subir um simples degrau. Imagine não conseguir mais abraçar um neto ou levantar uma sacola de compras sem sentir dor. Esta é a realidade de milhões de pessoas que negligenciaram algo simples: cuidar da saúde dos ossos. Os números são assustadores. Todos os anos, mais de 1.500.000 pessoas acima dos 50 sofrem fraturas graves em todo o mundo. A maioria delas nunca mais volta a ter a mesma independência. Muitas ficam restritas a uma cama ou a uma cadeira de rodas, e o mais cruel é que boa parte dessas fraturas poderia ter sido evitada com pequenas mudanças na alimentação e nos hábitos do dia a dia. A perda da independência não é apenas física, ela atinge a alma. Quantos não acabam isolados dentro de casa, com medo de cair novamente? Quantos não carregam a dor de sentir que estão se tornando um peso para a família? A solidão e a tristeza são companheiras constantes de quem perde a força dos ossos e vê a liberdade escapar pelos dedos. Mas há um detalhe importante que a maioria ignora. A fragilidade óssea não acontece de um dia para o outro. Ela é construída ao longo dos anos. Cada refeição mal feita, cada noite mal dormida, cada copo de refrigerante consumido vai deixando uma marca invisível no esqueleto. Quando percebemos, já é tarde. Por isso, o momento de agir é agora. E é aqui que entra uma revelação surpreendente. Uma semente quase sempre esquecida pode ser a chave para reverter esse processo. A semente de gergelim, tão pequena que muitas vezes passa despercebida, guarda em si uma concentração impressionante de nutrientes que ajudam a fortalecer os ossos, reduzir a inflamação e devolver a vitalidade ao corpo. E o mais fascinante é que esse segredo é conhecido há milhares de anos, mas foi abandonado pela maioria das pessoas. Antes de revelar em detalhes como ela pode transformar sua saúde, eu quero saber de onde você está me assistindo. Escreva nos comentários a sua cidade. É importante para mim saber até onde essa informação pode chegar e quantas vidas podem ser transformadas. E aproveite também para digitar: minha saúde é prioridade. Esse simples gesto vai firmar um compromisso entre você e a sua própria vitalidade. Agora, imagine como seria sua vida se pudesse caminhar com firmeza, levantar-se sem medo, brincar com os netos sem dores e viver com liberdade. Imagine como seria não depender de ninguém para as tarefas simples do dia a dia. Esse é o poder que está ao seu alcance quando você descobre os segredos que a natureza oferece. E como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é remédio para o corpo. Essa sabedoria antiga nos mostra que a saúde começa na mente, mas se concretiza nos hábitos. Hoje você vai conhecer os hábitos que sustentam não apenas ossos fortes, mas uma vida longa e com qualidade. A semente de gergelim é apenas o começo desta jornada. Nos próximos minutos, você vai entender quais são os inimigos ocultos que estão roubando sua força e o que fazer para vencê-los de uma vez por todas. O inimigo oculto nos seus ossos e como ele rouba a sua independência.
A fragilidade dos ossos é como um ladrão silencioso que age dentro do corpo sem chamar atenção. Durante anos, ele trabalha escondido, retirando lentamente a força da estrutura que sustenta cada movimento. Quando finalmente percebemos sua presença, muitas vezes já é tarde. O que parecia apenas um incômodo nos joelhos, uma dor discreta no quadril ou uma rigidez nas costas, é, na verdade, o aviso de que a base do corpo está se desfazendo por dentro. Os ossos são como vigas de uma casa. Quando estão firmes, oferecem segurança. Mas quando começam a perder densidade, tudo ao redor desmorona. Essa perda não é apenas uma questão de idade. Ela é resultado de escolhas diárias, de pequenos descuidos que se acumulam até formar uma parede de rachaduras invisíveis. O corpo avisa com sinais sutis: dificuldade para levantar da cadeira, estalos nas articulações, dores ao carregar sacolas simples. Muitos ignoram esses alertas, acreditando que são apenas consequências normais do envelhecimento. Porém, a verdade é que esses sintomas revelam a instalação de um processo perigoso. O risco maior aparece nos momentos mais banais. Um tropeço leve, um escorregão no banheiro, um tombo aparentemente simples podem provocar uma fratura grave. E o que deveria ser apenas um susto se transforma em uma sentença. Fraturas no quadril, por exemplo, podem mudar radicalmente a vida de uma pessoa. A recuperação é lenta, dolorosa e, em muitos casos, incompleta. A partir daí, a independência se perde. Tarefas que antes eram automáticas passam a exigir ajuda. A sensação de liberdade se transforma em medo. Esse medo é tão paralisante quanto a dor. Muitos deixam de sair de casa para evitar quedas. Outros recusam convites para passeios por não confiarem mais na própria firmeza ao andar. O isolamento cresce e junto com ele vem a solidão. A mente enfraquece quando o corpo deixa de oferecer segurança. O que se vê é um ciclo cruel. Ossos frágeis levam à perda de movimento. A perda de movimento leva à solidão. E a solidão acelera ainda mais o envelhecimento. É doloroso imaginar quantas pessoas poderiam evitar essa realidade se soubessem identificar o inimigo oculto antes que ele agisse. O que poucos entendem é que a degeneração dos ossos não é apenas resultado da passagem do tempo, mas de deficiências nutricionais acumuladas ao longo de décadas. A alimentação pobre em minerais essenciais abre as portas para esse ladrão silencioso. A vida moderna, repleta de alimentos processados e bebidas artificiais, rouba cálcio, magnésio e vitamina D, deixando a estrutura óssea vulnerável. A perda de independência não destrói apenas a saúde, mas também a dignidade. Homens e mulheres que sempre sustentaram suas famílias se veem agora dependendo dos outros para tarefas simples. É como se a própria identidade fosse arrancada junto com a força dos ossos. Poucos percebem, mas a batalha contra esse inimigo não é apenas física, é também emocional e espiritual. E é justamente nesse ponto que a esperança começa a surgir, pois a natureza oferece meios de enfrentar essa ameaça oculta. O corpo foi criado com uma capacidade extraordinária de se regenerar, quando recebe os nutrientes corretos. Há soluções acessíveis que podem transformar a fragilidade em força novamente, mas para que isso aconteça, é preciso enxergar, além do que parece óbvio, e resgatar práticas esquecidas que sustentam a vida em sua essência. A descoberta milenar, o segredo escondido na semente de gergelim. Entre tantas soluções esquecidas pela vida moderna, poucas são tão poderosas quanto uma semente pequena e discreta. O gergelim, usado há milhares de anos por diferentes povos, sempre esteve presente em rituais de força e longevidade. No Egito Antigo, era misturado ao mel como fonte de energia para guerreiros. Em culturas orientais, era considerado alimento de vitalidade, capaz de prolongar a juventude e proteger o corpo contra o desgaste do tempo. O que a ciência revela hoje apenas confirma aquilo que os antigos já intuíram. Dentro de cada grão de gergelim existe uma riqueza de cálcio, magnésio, fósforo e antioxidantes
que atuam diretamente na reconstrução e proteção dos ossos. Enquanto muitos alimentos inflamam e roubam minerais, essa pequena semente age como restauradora. É como se fosse um cimento natural que ajuda a preencher as rachaduras invisíveis da estrutura óssea, tornando-a firme novamente. Certa vez atendi Maria, uma mulher de 68 anos, que chegou ao consultório desanimada. Ela relatava dores no quadril e vivia insegura ao caminhar. Tinha medo de cair e já evitava sair de casa. O semblante carregava a tristeza de quem sentia sua liberdade se perder. Após ajustar alguns hábitos e incluir a semente de gergelim em sua rotina, a transformação começou. Poucos meses depois, ela voltou para me dizer que estava mais firme, com menos dores e, sobretudo, com esperança renovada. O brilho no olhar de Maria mostrava que a vida ainda podia ser vivida com alegria. Histórias como a dela não são exceções. São sinais de que o corpo responde quando recebe o que realmente precisa. O gergelim não atua sozinho, mas representa um ponto de partida poderoso. Ao ser consumido de forma correta, oferece minerais que muitos suplementos caros prometem, mas sem a naturalidade e sem a absorção que a semente proporciona. É fascinante perceber como aquilo que a maioria despreza pode ser justamente o que sustenta a vitalidade. Um grão que costuma cair da mesa sem importância guarda a capacidade de fortalecer ossos, proteger articulações e devolver segurança aos movimentos. A vida moderna nos fez acreditar que soluções eficazes sempre estão em comprimidos e fórmulas complexas, mas a sabedoria antiga insiste em nos mostrar que a natureza continua oferecendo caminhos simples e profundos. Quando se entende que uma semente tão pequena pode carregar tamanho poder, o olhar para a alimentação muda. Deixa de ser apenas uma rotina e passa a ser uma estratégia consciente de preservar a saúde. O corpo não pede milagres, pede constância. E quando essa constância se alia a escolhas certas, os resultados aparecem como uma colheita inevitável. O gergelim é um lembrete de que ainda existem segredos escondidos nos detalhes. Ele traz à tona a possibilidade de reconstruir não apenas ossos, mas também a confiança e a dignidade de quem deseja envelhecer sem medo. E ao reconhecer esse valor, abre-se o caminho para hábitos que sustentam não apenas a estrutura física, mas a vida como um todo. Os 7 hábitos que constroem ossos fortes e um envelhecimento saudável. Se existe um segredo para atravessar os anos com firmeza e vitalidade, ele está na soma de escolhas simples repetidas todos os dias. Não é uma fórmula complicada, mas uma sequência de hábitos que funcionam como pilares invisíveis, sustentando a saúde e impedindo que o corpo ceda diante do tempo. O primeiro deles é incorporar o gergelim na rotina. Uma colher de sopa por dia, triturada ou hidratada, já fornece uma quantidade significativa de cálcio e magnésio, ajudando a fortalecer a base do esqueleto. Essa prática diária cria uma barreira natural contra a fragilidade, sem depender de recursos artificiais. O segundo hábito é respeitar a luz do sol. Poucos minutos de exposição no início da manhã ou no final da tarde são suficientes para estimular a produção de vitamina D, essencial para fixar o cálcio nos ossos. Sem essa vitamina, até a melhor alimentação se perde, pois os nutrientes não chegam onde deveriam. O sol é uma fonte gratuita de vida e precisa ser tratado como parte do cuidado diário. O terceiro hábito é movimentar o corpo. Não se trata de exercícios intensos, mas de atividades que despertem os músculos e mantenham a circulação ativa. Caminhadas leves, alongamentos e práticas como dança ou jardinagem fortalecem ossos e articulações de forma natural. O corpo humano foi feito para o movimento, e quando ele para, enfraquece. Cada passo dado ao ar livre é um investimento na liberdade futura. O quarto hábito é vigiar o que rouba nutrientes. Refrigerantes, açúcar em excesso e produtos ultraprocessados drenam cálcio dos ossos e inflamam o corpo. Ao reduzir esses venenos disfarçados de alimento, a saúde encontra espaço para florescer.
Substituir o refrigerante por água, sucos naturais ou chás é uma decisão simples que gera efeitos profundos ao longo do tempo. O quinto hábito é dormir com qualidade. O sono profundo é o momento em que o corpo se reconstrói. Ossos, músculos e células aproveitam essas horas para regenerar-se. Quem negligencia o sono abre mão da chance de fortalecer o organismo sem esforço. Criar um ambiente tranquilo, afastar eletrônicos e respeitar o horário do corpo são atitudes que se refletem diretamente na vitalidade. O sexto hábito é manter-se hidratado. A água é o veículo que transporta minerais e nutrientes até os ossos. Um corpo desidratado é como uma terra seca, incapaz de dar frutos. Beber água ao longo do dia, mesmo sem sentir sede, é um gesto silencioso que sustenta toda a estrutura interna. O sétimo hábito é valorizar os vegetais verde escuros. Espinafre, couve e brócolis oferecem cálcio de alta qualidade, aliado a fibras e antioxidantes que limpam o organismo. Ao incluí-los nas refeições, cria-se uma defesa contra a perda óssea e contra as inflamações que aceleram o envelhecimento. Esses 7 hábitos funcionam como um alicerce invisível. Quem os pratica não apenas fortalece os ossos, mas também protege o coração, melhora a memória e preserva a energia. É uma estratégia de vida que une simplicidade e poder. E quando cada decisão diária é guiada por esse cuidado, o envelhecimento deixa de ser um fardo para se tornar um caminho de plenitude. A verdade que ninguém conta. O que acontece se você ignorar esses sinais? Quando os sinais de fragilidade óssea são deixados de lado, o corpo cobra um preço alto. O que começa como pequenas dores se transforma em limitações cada vez maiores. Um tropeço simples pode se tornar um divisor de águas. Uma queda no banheiro pode levar a uma fratura no quadril, e a partir daí, a vida muda de forma radical. A recuperação é lenta, muitas vezes incompleta, e a sensação de liberdade se esvai. O que mais assusta não é apenas a dor física, mas a consequência silenciosa da perda de independência. Homens e mulheres que durante décadas sustentaram suas famílias passam a depender dos filhos até para tarefas simples. Surge um sentimento de inutilidade e, junto dele, a tristeza de se sentir um peso. O isolamento cresce, a solidão se instala, e aquilo que deveria ser uma fase de colheita e tranquilidade acaba se transformando em medo e vergonha. As estatísticas são claras. Milhares de pessoas acima dos 50 anos perdem a autonomia todos os dias por não cuidarem dos ossos quando ainda havia tempo. E o mais doloroso é perceber que boa parte desses casos poderia ser evitada com escolhas simples. O preço da negligência é a dependência. E poucos estão preparados para lidar com essa realidade. Existe um peso emocional imenso nesse processo. Não é apenas o corpo que se fragiliza, mas a própria dignidade. A vida perde cor quando se vive com medo constante. E é nesse ponto que a sabedoria antiga encontra força. Como diz a palavra em Provérbios, o coração alegre é remédio para o corpo. Essa lembrança revela que saúde não é apenas ausência de doença, mas presença de esperança. E como dizia Sêneca, não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Cada escolha diária pode devolver anos de vida ativa ou encurtar a liberdade de maneira irreversível. Ignorar os sinais é abrir mão de viver plenamente. É trocar a chance de brincar com os netos, de caminhar pelas próprias pernas e de manter a dignidade pelo risco de uma cama e de um olhar de pena. Mas reconhecer esses sinais e agir é escrever uma nova história. E quando o cuidado se torna prioridade, o corpo responde com força, energia e vitalidade renovada. A solução natural, que devolve força e dignidade depois dos 50. Quando o corpo recebe os nutrientes certos, a transformação é visível. Ossos que antes se mostravam frágeis começam a recuperar firmeza. As articulações ganham mobilidade e a confiança em cada passo retorna. Não se trata de milagres, mas de escolhas que respeitam a natureza do organismo.
A semente de gergelim, quando associada a hábitos consistentes, age como um aliado discreto, fortalecendo por dentro aquilo que sustenta a vida. Essa renovação não se limita ao físico. O simples fato de caminhar sem medo, levantar-se sem dor e voltar a participar das atividades diárias traz de volta a alegria. A independência recuperada devolve a sensação de dignidade, e isso se reflete em todo o ambiente familiar. Netos voltam a ter ao lado um avô ou uma avó presentes, capazes de brincar, de rir e de compartilhar momentos sem limitações. Lembro de João, 65 anos, que chegou ao consultório cabisbaixo, dizendo que já não tinha ânimo para sair de casa. Ele carregava a marca da insegurança, pois havia escorregado meses antes e desde então vivia preso ao medo de cair novamente. Ajustamos sua alimentação, inserimos a semente de gergelim em sua rotina e, pouco a pouco, os resultados apareceram. Em uma das consultas seguintes, João me contou que havia voltado a caminhar pela praça do bairro. O brilho em seus olhos era prova de que a vida pode ser resgatada quando a saúde encontra suporte. A solução está mais próxima do que muitos acreditam. Não exige fortuna, não depende de remédios complexos e tampouco está reservada a poucos privilegiados. Ela se revela nos detalhes, nas sementes que parecem pequenas demais para chamar atenção, mas que carregam dentro de si a força de sustentar um futuro diferente. É nesse ponto que cada decisão ganha peso. Escolher um alimento de verdade em vez de algo industrializado, dormir no horário certo em vez de estender horas diante da televisão, caminhar alguns minutos ao sol em vez de permanecer recluso. Essas pequenas atitudes constroem um resultado poderoso. Envelhecer com vitalidade não significa desafiar o tempo, mas usá-lo com sabedoria. Significa compreender que o corpo responde quando é tratado com respeito. E essa resposta se traduz em força, energia e dignidade preservada. O futuro pode ser escrito com firmeza quando as escolhas certas são feitas hoje. Seu próximo passo começa hoje e está mais perto do que você imagina. Não há como voltar no tempo, mas há como mudar o rumo dos próximos anos. O corpo responde às escolhas de forma silenciosa, mas certeira. Quem decide agir hoje colhe amanhã a liberdade de andar com firmeza, de viver sem medo e de aproveitar cada instante com energia renovada. Essa decisão não está distante, ela começa no prato, no copo de água. No momento em que você escolhe respeitar seu sono e movimentar seu corpo. Cada atitude constrói uma parte dessa jornada. O simples hábito de incluir sementes de gergelim na rotina é um exemplo claro de como o detalhe pode mudar o destino. Somado aos outros cuidados, ele se transforma em um alicerce para um futuro de autonomia e vitalidade. O tempo não perdoa a negligência, mas recompensa quem age com consciência. Pense em quantas histórias ainda podem ser vividas com saúde. Pense em quantos abraços, quantas viagens, quantas memórias com filhos e netos ainda estão por vir. A vida não precisa ser interrompida por dores, quedas ou limitações. Ela pode ser estendida com qualidade, desde que a saúde seja tratada como prioridade e não como acaso. É por isso que eu quero deixar em suas mãos uma ferramenta que pode acelerar esse processo. O Guia de Receitas para Não Ficar Doente foi criado para transformar a teoria em prática, mostrando refeições simples, acessíveis e cheias de nutrientes que fortalecem ossos, protegem o coração e preservam a mente. Ele não é um manual distante, mas um companheiro para o dia a dia. O link está disponível na descrição e também no primeiro comentário fixado. Esse é o próximo passo para quem decidiu que a saúde não pode esperar. A decisão está em suas mãos. Você pode continuar ignorando os sinais e pagar o preço da dependência, ou pode escolher hoje mesmo escrever uma nova história de força e liberdade. Lembre-se, envelhecer é inevitável, mas a forma como se envelhece é uma escolha. E quando essa escolha é feita com sabedoria, o corpo responde com vitalidade e dignidade.